Olá, gente! Belezinha, meu povo? Bom dia para vocês. Nessa manhã lida do meu coração. Deixa eu só ver uma coisa. Liguei, meu Deus, achei que eu não tinha ligado. Bom dia para vocês, meu povo. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Bruno, dessa matéria maravilhosa, que é a famosa filosofia. Nós vamos dar aquela viajada aqui nessas segunda-feira, nessas quintas-feiras maravilhosas aqui juntinhos. Deixa eu dar bom dia para vocês, meu povo. E bom dia, Noemi, bom dia Ana Júlia, bom dia, Bianca, ei, Kisla, bom dia, ei, Yula, Raquel, bom dia, ei, Silvia, ei, Rafa, bom dia, Rafa. Bom dia, Júlia. Bom dia, Alcimar. Ei, Juliana, bom dia. Sabrina, bom dia, Sabrina. Ó, o Eric, grande Eric, bom dia, meu caro. Ei, Lana, bom dia. Bom demais, gente. Bom demais estar com vocês aqui nessa manhã lindíssima. Grande Kaique, bom dia. Bom dia, Maria Eduarda. Vocês estão bem, meu povo? Para o tipo esse momento agora juntinho aqui comigo, pra gente dar aquela realmente viajada, pegar aqueles assuntos mais fora da realidade, pegar uns ou outros também que são parte do mundo real. Nós vamos falar um bocado aqui de política, nós vamos conversar um bocado aqui sobre como que a sociedade funciona, como que o ser humano é, quais são os nossos sonhos, expectativas. Nós vamos falar daquelas coisas que são absolutamente fundamentais na condição humana aqui na filosofia. E nesse momento, nessa aula, nós temos duas tarefas, beleza? Hoje nós temos duas coisas pra gente fazer. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é conversar um pouquinho sobre prova do Enem. Como é que cai, o que não cai, como é que é a questão, o que vai esperar da gente. E dois, quero conversar um pouquinho com vocês também sobre o que é a filosofia, como é que a gente pensa e define essa matéria lindíssima do meu coração. Então, olha, nesse caso, deixa eu te dar dando bom dia aqui. Bom dia, Ju. Ô, Júlia, bom dia, Júlia. Bom dia, Gilberto. Então, olha, nesse momento aqui eu quero, então, portanto, refletir com vocês primeiro como é que é esse negócio de filosofia na prova do Enem. O que tem que esperar pra gente, o que a gente deve esperar. Cara, eu vou pegar o ano passado como referência, beleza? Vou analisar um cadinho as questões do ano passado pra gente entender como é que é, mas mais importante do que isso, eu quero prever um pouco o que é a nossa prova, o que vai acontecer na prova de vocês lá ali no finalzinho do ano. O que é que a gente tem que esperar? E para começar a pensar é o seguinte, você pega lá o horário. Aí você vê lá, hoje inclusive vocês têm sequência de Brunos, né? Então aí você tem o Brunão de Física, depois eu aqui, e aí você tem lá, olha lá, Física e depois você vê Filosofia. Quando você bate o olho em Filosofia, o que você imagina que é, como é que é a filosofia? O que é o professor, galerinha da filosofia? Pessoal aí, se você pudesse aí fazer uma caricatura da galerinha da filosofia, como é que é mais ou menos o povinho da filosofia? Inclusive, depois você me ajuda aí, alguém aí vai fazer filosofia? Algum de vocês quer fazer? Me conta aí. Mas quando a gente imagina filosofia, por vir da filosofia, em geral, como que é a pessoa da filosofia, né? Como é que é o professor? É tipo eu assim, né? Lindão, assim, maravilhoso. Como é que é a galera que vai fazer? Em geral, meu povo, a imagem muito forte que tem da filosofia é muito da galerinha fora da realidade, sabe? Que não fala nada com nada, que tá lá, vamos falar sobre o amor, vamos falar sobre a felicidade, vamos lá, vamos conversar. É o povo que bate palma pro sol, é que abraçam as árvores. Inclusive, antes de chegar aqui no Cromos, eu abracei umas 3 árvores antes de vir pra cá, para dar aquela energizada. Isso é muito forte, é muito característica da filosofia, né? A gente imagina esse povinho fora do real. Pra vocês terem uma ideia, pra vocês sentirem um pouco na pele o que significa essa sensação da filosofia, para quem não é da filosofia, ai meu Deus, claro, tem muito a ver com esse povo também, que né, a gente atribui muita coisa da utilização de substâncias entorpecentes de uso natural, você conhece lá. Mas o fato é que isso tem muito a ver com esse povinho da filosofia, não tem mistério, gente. Precisa sentir um pouco na pele isso aqui. Desafio para vocês. Chega na sua casa aí daqui a pouquinho, vira pro povo aí e fala assim: minha vida mudou. Tive uma revelação hoje no Cromos. Vou fazer filosofia. Viu o que vai acontecer? Observadores, Ana, talvez, sim. Galeria do DCE, clássico, meu cara. Tem episódio nenhum.
Fala aí com o povo da sua casa que você vai fazer filosofia e vê o que eles vão fazer. Em geral, manda no WhatsApp, fala assim, que isso? Vou fazer filosofia, mudei de coisa, vou fazer. E vê o que eles vão dizer. Em geral, cara, quase sempre a mesma coisa, que é aquela coisa, meu Deus do céu, meu filho, você ficou doido. Você vai morrer de fome, você vai morar debaixo da ponte. Quem são essas pessoas que estão te influenciando a fazer coisa errada? Tudo isso é parte da ideia, sabe? Não tem muito mistério. Quando a gente fala de filosofia, isso é muito parte da caracterização da filosofia no dia a dia. Quem lida com filosofia, eu que faço isso todo dia, eu sei exatamente, isso é parte da caracterização dessa área. É um pouco mesmo desse povo fora do dia a dia. E foi fato. Meu Deus, Lana. Eu sei, mas isso é parte mesmo, Lana. Não tem mistério nenhum nisso. Isso é do dia a dia. Quando a gente fala em filosofia, a gente já imagina isso mesmo. Deixa eu ver, Rafa. Minha mãe ia me matar, porque já vou. Meu Deus. Não precisava. Olha, Rafa, experimenta, então, dado esse contexto, fala isso. Diga, vê o que vai acontecer. Você viu, sentir o acolhimento, viu? Bianca, minha mãe vai falar que sou muito agitada. Cara, Bianca, minha esposa também é professora de filosofia. E ela é muito agitada. Professora de filosofia. Isso não, é isso não. Tem um monte de gente da filosofia, tem gente mais calminha, igual eu, assim, mas tem gente muito agitada também que faz a filosofia. Mas faz o teste, vê o que acontece, vê a sensação. Cara, isso é muito próprio, então, da filosofia, essa imagem que a gente vai construir. Fora que, eu espero que vocês tenham tido experiências maravilhosas no ensino médio de filosofia. Eu acho que todo mundo aqui teve aula de filosofia, né? Acho que todos vocês tiveram. Mas, como é que é a experiência de ensino médio de filosofia em geral, né? O que você faz na aula de filosofia? Você sentiu aquele... Grande Cauã, e aí, meu caro? Bom dia! A gente está conversando aqui um pouco sobre essa caracterização da filosofia, né? Aí você imagina lá na aula de filosofia. A aula de filosofia no ensino médio é para fazer o quê? Bom, para dar aquela dormida. 8 horas da manhã. Velho, horinha de aula de filosofia. Não, horinha de dar aquela dormida frenética. Horário, inclusive. Olha, dependendo da sua aula no ensino médio, acontece uma coisa muito frequente, que é o professor joga um problema, de repente a turma vira uma balbúrdia, uma confusão danada, o pau quebra. E aí inclusive pode ser o seu caso aí que tá me ouvindo, que é a pessoa que quer participar da discussão e aí levanta e o pau quebra. E aí quem tá lá atrás fala, vou jogar um trucão nervoso. E aí, cara, é essa confusão em geral que é a caracterização, tem muito a ver com essa caracterização, portanto, da filosofia como fora do normal, sabe? Eu dormia, meu Deus, claro! Meu Deus, Davi! Meu Deus. Eu sei, Rafa, acontece. Matar aula é um clássico na aula de filosofia. Deixa eu ver, Raquel. Nossa, foi uma experiência traumática, ainda mais que na hora do almoço. Meu Deus, Raquel, eu sei. É tipo 11h40, meio-dia e meia. Rola demais. Meu Deus, olha o que você fala também. Meu professor de história que dava aula de... Meu Deus, que loucura, que experiência muito doida. Você sabe que isso é uma das coisas que mais acontecia, né, em filosofia. Deixa eu ver, Bia, que você jogava... Eu já vi jogar truco isso aí, mas Uno não. Agora, as coisas de gente que não é formada em filosofia é dia a dia, viu? Normalzaço. Deixa eu ver. Mas filosofia não como você contar os minutos pra ti. Ai, Lana, que lindo, Lana. Tamo junto. Era hora de colocar a matéria atrasada em dia, claro, Kaique, é óbvio. Óbvio, não tem muito mistério, né? Pois ai, meu Deus. Rafael era mesmo seu professor, sim, claro, meu Deus. E eu, deixa eu ver, também jogava... Gente, isso é parte da caracterização da filosofia. Quando você imagina isso, então, eu gosto, no primeiro momento, da gente trazer isso para a nossa conversa, porque é o seguinte, como que vai ser isso na prova? Porque primeiro você tem essa coisa muito forte, né, da filosofia, da viagem, do delírio, do negócio... Bom, tudo isso é muito forte. Como é que seria isso se fosse uma questão da prova do Enem? Sei lá, imagina, seria alguma coisa do tipo, o que é o amor? Letra A, uma coisa linda. Letra B, um sonho. Letra C, uma ilusão capitalista. Não precisa nem continuar lendo, pode marcar a letra C aí, tranquilo. Mas quando você imagina, gente, essa caracterização, seria impossível traduzir isso para a prova. E tem uma outra coisa. Tem matéria mais fácil para dar treta na prova do Enem que filosofia? Cara, tem muita coisa pra galera acusar a filosofia, a sociologia, que nós também vamos ver aqui, de um monte de coisa.
E aí, tem uns 10, um pouco mais, inclusive, anos já, que a prova tomou uma decisão que é, na filosofia e na sociologia, nós vamos cobrar as questões sempre de modo objetivo. Ai, cara, eu vou dar aquela interpretada. Tem questão de interpretação de texto? Até tem, mas é a menor parte em filosofia, tá? A maior parte em filosofia não tem nada a ver com isso, na sociologia não tem nada a ver com isso, são questões que vão direto ao ponto, que vão cobrar um conceito específico, sem nenhuma margem ali para dar aquela interpretada. E, cara, às vezes, os textos de filosofia não são os mais fáceis, beleza? São textinhos, mas eles não são enormes. Porque é um textinho com um comando direto te perguntando um conceito. A prova sabe dessa caracterização que a gente estava fazendo, sabe? E o jeito da prova lidar com isso é invertendo a coisa, dizendo, olha, tá, essa imagem da viagem, tudo mais, existe? Claro que existe. Nós vamos viajar aqui na aula? Claro que nós vamos. Mas as questões, elas sempre vão nesse formatozinho muito, muito objetivo que a gente vai ver agora. Deixa eu ver. Eu li que Descartes tinha a visão da lista do outro dia, caiu justamente isso. Pois é, Rafa, meu Deus, é exatamente isso, tá certíssimo. É essa visão. Aproveitar, olha, isso que Rafa falou é perfeito. Isso é parte de como é que é a questão da prova do Enem. Eu vou pegar agora, nós vamos começar com filosofia antiga, que é o primeiro pedaço da filosofia. Pedaço importantíssimo da filosofia antiga, lá Sócrates, Platão, Aristóteles. Eu vou pegar um caso aqui que justamente foi um dos tópicos da prova do ano passado, que é um tópico muito famoso, de cara, bom demais para cair esse ano de novo, para repetir sempre, que é Sócrates. Qual é a possibilidade de cair Sócrates? Gigante, cara, sempre está presente em prova, não tem muito mistério. Sócrates, sofistas, pré-socráticos, essa galerinha sempre está presente em prova. Então nós vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Digamos que a gente tem uma questão sobre o Sócrates. O Sócrates é um autor muito importante, nós vamos ter uma aula para conversar do Sócrates e dos adversários do Sócrates, que são os sofistas, uma aula para conversar sobre isso. E lá na aula eu vou mostrar para vocês exatamente os conceitos fundamentais. Mas hoje aqui eu quero começar te perguntando, qual é o método de educação aplicado pelo Sócrates? Bruno, mas vai ter interpretações? Não, cara, é muito direto. Qual é o método de interpretação, de educação, utilizado pelo Sócrates? É só isso. Ano passado... Ai, meu Deus, graças a você, Cauã, também. Cara, eu sou, para falar em termos socráticos, cara, eu sou só o veículo, mas quem se dedica, para quem rala, é mérito de vocês, claro, não tem dúvida nenhuma disso. Mas, vem comigo, qual que é o método do Sócrates? Não tem mistério nenhum, não. O método do Sócrates para educação chama-se maiêutica. Meu Deus, Bruno, tá em grego isso? Não, não tá em grego. Na verdade, a palavra vem do grego, mas maiêutica significa, já está escrito em português, significa parto. Como assim parto? Mas, Bruno, pode cobrar desse jeito? Vai sim, desse jeito. Porque o que é a maiêutica? E aí o textinho quase sempre vai trazer essa informação. O método de educação em geral que a gente tem na escola, aqui, na universidade, porque não vai variar muito isso. Infelizmente, esse é o modelo de educação no qual nós estamos inseridos. Esse modelo de educação, ele envolve o seguinte, a ideia de que você chega aqui 8 horas da manhã, no começo da minha aula, no começo da aula do Brunão, chegou aqui e a primeira coisa que a gente faz é meio que abrir o seu cérebro e enfiar conhecimento lá dentro. Essa é a função do professor. O Sócrates vai dizer, nada disso. Ninguém aprende assim. Você pode até ter umas informações com isso, mas aprender, conhecimento é diferente. A função do professor é pegar alguma coisa que já está em você e tirar isso que já está em você. Quando a gente pensa conhecimento, na verdade, se você for pensar nas coisas mais especiais que você teve na vida, de conhecimento que você tem, não são conhecimentos que foram enfiados dentro da sua cabeça, mas conhecimentos dos quais você encontrou a resposta que estava dentro de você. É quando você não aprende a decorar uma equação matemática, é quando você entende internamente por isso. E o professor é só o veículo que te ajuda a nascer. Tal qual a parteira que tira o filho, mas quem tem que fazer a força é a parturiente, a mulher que vai fazer a força para o bebê nascer. A parteira só ajuda o processo, mas está dentro dela.
E aí, cara, todas essas questões que nós vamos discutir hoje aqui, seja as questões fundamentais do conhecimento, tudo isso já está dentro de você. A minha função é tirar isso de dentro. Por isso chama parto, maiêutica. Às vezes, exatamente, Cauã, parte de 10, exatamente, cara, conceito fundamental na tese socrática, clássico demais de prova. Se a prova quiser, você sabe que ela pode cobrar de outro jeito também. Ao invés de maiêutica, ela pode usar uma outra palavra, que é dialética. Dialética é uma outra ideia que pode ser também atribuída ao Sócrates. O que é a dialética? Dialética é o processo, no caso do Sócrates, de conversação, de troca. Eu falo uma coisa, você pensa outra, que é o que está acontecendo agora. Eu acabei de falar uma coisa e enquanto eu estou falando, você está pensando outra. Essa troca é que o conhecimento funciona. É que a gente acha que conhecimento é assim, tá, o Bruno falou X, eu anoto no caderno. Isso não é conhecimento. Conhecimento é, o Bruno falou X. O que significa isso que ele falou? Como que isso me afeta? Como que isso liga com outras coisas? Aí você devolve para mim. E a gente vai nesse processo. Esse é o processo de dialética. A parteira faz um pouco de força, a mulher faz de volta, a parteira continua fazendo força, aperta onde precisa, a parturiente, a mulher faz mais força, até que a ideia nasça. Essa é a ideia de como o conhecimento real funciona. É uma das ideias mais especiais de conhecimento e como o Sócrates justamente tem pensado o conhecimento, como a ideia da maiêutica. Desse jeito que cai. Quer ver uma outra? Essa outra também muito forte, clássica para cair. Vou pegar agora exatamente o caso que a Rafa falou, que é um negócio super famoso. Vou sair um minutinho da filosofia antiga, daqui a pouco a gente volta, mas eu quero pegar um caso do Descartes, que lembrou. Cara, qual é a chance de cair René Descartes na prova? Imensa. Entra ano, sai ano, Descartes está presente lá na prova. É uma ideia muito forte, mas a ideia que estava na prova, ela é uma ideia mais global. É uma ideia muito interessante que diz o seguinte, e aí eu não sei o que vocês acham sobre isso, antes de entrar na ideia fundamental do Descartes, mas o Descartes tem um problema, e é uma coisa que acontece em quase toda a história da filosofia, eles levantam essa hipótese de que nós, seres humanos, nós não somos feitos só de corpo. Eu não sei o que vocês acham sobre isso, se existe alguma coisa em nós além do corpo, além do cérebro, por exemplo. Há uma boa parte da população, uma boa parte das pessoas que acredita que além do corpo, a gente tem uma alma em nós. Essa alma não é física, mas ela é fundamental para ser quem eu sou. O que faz com que o Bruno seja Bruno, essa pessoa aqui que eu sou, não é o fato de eu ter esse corpo aqui. Há alguma coisa em mim que transcende isso, que vai para além disso, que não está reservado só fisicamente. Inclusive, essa parte física, ela é pouco importante. Há alguma coisa muito mais fundamental em mim, que é essa alma, esse espírito. Há uma quantidade enorme de filósofos que fala disso. Platão fala, o Aristóteles fala, o Descartes fala. Essa imagem que nós somos feitos de duas coisas, de um corpo e de uma alma, essa visão é conhecida como visão dualista. É a ideia de que nós somos um corpo e uma alma. Está presente desde o Platão. Hoje em dia isso é disputável. Deixa eu ver aqui o Cauã. Só quer dizer de qual período da história da Grécia Antiga? Exatamente, meu caro. Ele é o primeiro autor do período da Grécia Antiga. Ele é o Sócrates logo no inicinho da história da filosofia. Ele é de 469 a.C. 5 séculos antes de Cristo. A gente vai ter tempo, vou falar de toda essa parte da datação para vocês verem. Mas a questão do dualismo é uma questão muito bacana porque hoje em dia ela é disputável, né? Tem gente na neurociência que diz que não, tudo que eu preciso para explicar o ser humano é o fato da gente ter cérebro e ter corpo. O dia que acabar, acabou também. Não há nada que subsiste além disso, além desse corpo físico. Quem acredita que só existe o físico não chama dualista. Quem acredita que só existe corpo, chama monista. Monista de uma coisa só. Monista é pro latim mesmo, significa que existe uma coisa só. Na cabeça de vocês, existe uma coisa só corpo, só físico, só cérebro. Tudo que eu preciso para explicar a gente é a posse de um cérebro num corpo, então não há nada que vai além, não há nada que transcende. Acabou aqui, acabou. Ou para você existe alguma outra coisa que está para além disso, que não é física, que não vai ter como sair no resultado de um exame, mas que é absolutamente fundamental para ser quem a gente é.
que é uma alma, um espírito, que isso é aquilo que me faz ser esse Bruno que está aqui. Não tem nada a ver com esse corpo, é esse espírito que me torna essa pessoa. Essa é uma disputa, está longe de estar resolvida, galera, não é uma coisa muito simples ainda, a disputa. Em geral, a galerinha das ciências quase sempre acha que só o corpo é fundamento, ou pelo menos não precisa de explicar, afinal de contas, na aula de biologia ou na aula de física, um dos assuntos não é o espírito, porque isso não é necessário de explicar. Basta que eu explique fisicamente as coisas, ou para você, está sempre faltando um pedacinho. Tem alguma coisa em nós que escapa o que as ciências estão falando. Essa é a disputa. É uma das disputas mais famosas da história do pensamento, que nós vamos ver aqui. Bruno, tem que saber esses nomes? Tem. Cai na prova, para falar como a Rafa lembrou, é exatamente isso que cai na prova. Essa discussão extremamente específica, conceitual, que diz respeito às questões mais fundamentais do ser humano, mas sempre vai cobrar bem específico, fechou? Nesse contexto que a gente tem, então, da filosofia, primeiro você vai ter essa imagem, né, da filosofia da viagem, mas ao mesmo tempo você tem uma coisa bem mais específica da filosofia, que é esse tratamento dela de problemas de um jeito bem específico, bem técnico. Mas com isso em mãos, a gente tem uma pergunta fundamental que a gente precisa fazer, que é, tá, supondo que a filosofia é viagem, mas também é técnica, o que é exatamente o fazer da filosofia? Cara, essa pergunta, eu posso dizer para vocês com alguma tranquilidade, é uma das perguntas mais importantes da minha matéria. Por isso, tem sempre lá, entre anos e sai anos, a questão é presente. O que é a filosofia? Tem mistério nenhum, sempre. Inclusive, em 2019, teve uma vez, relativamente recente, nós tivemos 2 questões só sobre esse tema. O que é a filosofia? Então, vem comigo agora, porque o que eu quero fazer agora com vocês é sair um pouquinho dessa coisa mais técnica, mais direta, e conversar agora o que é a filosofia, como é que essa prática funciona. Deixa eu ver o Cauã. Os povos incas eram dualistas em seus cultos religiosos, pois que eles viveram na mesma época em Descartes. Coincidência? Cauã é muito doido pensar nisso. Deixa eu abrir um parênteses rapidaço aqui. Rapidaço. Depois eu volto. A história da humanidade é repleta de ideias semelhantes. E é legal você pensar que às vezes essas ideias semelhantes acontecem nos mesmos lugares. E às vezes acontecem em lugares muito diferentes. Então, às vezes tem gente na mesma cidade pensando nas mesmas coisas, tem gente às vezes em 2 lugares do mundo pensando nas mesmas coisas. E é muito doido de pensar que essa cultura de que nós somos corpo e alma, ela está presente em uma quantidade enorme de expressões culturais. Não é uma novidade que essa ideia tenha aparecido. Mas você pega, por exemplo, certas outras doutrinas que também a ideia da posse de uma alma ou a ideia da existência de um Deus não é alguma coisa que é importante, por exemplo. Eu gosto muito de falar, a gente vai ver isso muito lá na frente, mas uma coisa que eu gosto muito de falar é que na nossa cultura cristã, por exemplo, falar da existência de Deus é um ponto muito importante. Mas existe uma quantidade enorme de religiosidades que não tem Deus. Como assim não tem Deus? O budismo, por exemplo, não tem Deus. Não é uma coisa de um criador. Tem culturas, por exemplo, que acreditam que o universo não teve início, ele sempre existiu, ele está num processo de destruição e construção constante. O hinduísmo é assim. E é doido de pensar que ideias que a gente tem hoje, elas são parte de outros lugares e é porque no final das contas isso tem muito a ver com uma experiência existencial do ser humano, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é que as questões não são da filosofia, sabe? As questões são do ser humano. Faz parte da minha vida e da sua vida. A gente pode decidir pensar nessas coisas ou pode decidir não pensar, mas elas fazem parte do ser. Acho que todo mundo aqui na sala, sem qualquer exceção, já pensou, será que eu tenho uma alma? Será que esse negócio existe mesmo? Se existe, existe como? Isso é parte da gente, cara. Tem culturas que vão dizer que não e tem culturas que vão dizer que sim. Mas o fato é que culturas em lugares diferentes, em momentos diferentes, pensaram a mesma coisa porque, no certo sentido, isso é parte da gente, da condição humana. Isso tem um nome que é a ideia de uma experiência existencial. Mas segura aí que daqui a pouco eu chego lá. Deixa eu ver. Toda cultura que acredita na vida pós-morte tem uma visão dualista. Pois é, a ideia de que existe um pós-morte, que não é esse aqui, Rafa, é a ideia dualista. Porque tem culturas, por exemplo, que acreditam que a gente vai morrer e a gente vai voltar diferente. Não volta a alma do Bruno, mas volta diferente. Por exemplo, na cultura budista, como eu estava dizendo para vocês, eu morro e aí volto. Mas eu não volto Bruno mais. Eu volto outra coisa. Eu volto em outra experiência. No certo sentido,
há uma coisa fundamental que é o Bruno, mas isso está em constante processo de construção. É bem diferente, mas a ideia para quem acredita que existe um pós-vida mesmo, que você vai para algum lugar ou que você vai ter uma outra experiência que não essa, aí é dualista. Todas as visões cristãs, por exemplo, se você é cristã, você é dualista. Se você acredita que existe um pós-vida, tem dualismo aí, beleza? Isso é uma hipótese difícil de dar uma resposta, a gente não tem uma resposta final sobre isso, mas isso é parte da cultura humana. As ciências estão dizendo que não precisa. Não precisa mesmo? Não sei, vamos lá. Para a gente pensar então o que é a filosofia, no meio dessas questões todas que a gente está conversando aqui, tem uma questão fundamental que eu quero tratar com vocês, que é então, portanto, o que é a filosofia. Para dizer o que é filosofia, a gente tem uma tarefa fundamental que é fazer a definição dela. E a definição, a primeira definição que a gente vai fazer aqui agora, chama-se definição histórica. E que diz respeito a como a filosofia foi definida numa certa época. Isso tem muito a ver com o nome da filosofia. Por exemplo, quando você tenta buscar o nome, a origem do nome é muito legal de entender da onde vem o seu nome, por exemplo. Eu imagino, não sei se tem Brunos aí, mas tem Brunos, por exemplo. Quando a gente fala do nome, vocês já pensaram o que significa, para pegar o meu caso do Brunão pelo menos, o que significa Bruno? Da onde que vem isso? Bruno vem de uma origem muito lá atrás, que é a origem chamada anglo-saxã, que é a origem que deu nome a várias coisas, mas deu origem à língua inglesa e à língua alemã. Nesse contexto, da onde que vem Bruno? Então, a origem do nome Bruno é uma origem super simples. Bruno significa marrom. É só isso que significa. Inclusive, você lembra como é que escreve marrom em inglês? É brown. Bruno, brown, é porque vem da mesma origem. Aí você pensa assim, mas meu nome não tem origem, meu nome foi inventado. Então, todos os nomes foram inventados. O meu também, o cara viu uma cor e falou, olha só que legal, marrom, como é que meu filho vai chamar? Então, marrom, Bruno. É igual a uma pessoa que chama um nome que mas foi inventado pelos pais. Todos são assim, sabe? Essa parte, e eu espero que você já tenha feito isso, você já sabe exatamente de onde vem o seu nome. É mó legal de saber, mas ao mesmo tempo não explica tudo, mas é legal de saber esse contexto. Deixa eu ver. Você está fazendo teologia, meu Deus, do Paulo Ricardo, e ele aborda muito essa questão da racionalidade do ser humano para desenvolver o assunto da alma. Ai, meu Deus, Lana, que lindo. Isso é muito legal, inclusive, porque parte dessa formação teológica tem muito a ver, está coladinha com a filosofia. Cauã vem do Pigorani, que significa gavião ou falcão. Que legal, eu não sabia, Cauã, que incrível. É uma legal, tá vendo que incrível? Eu não sabia a origem do seu nome. Então, Qual que é a origem? O meu é de alegria. Alegria? Alegria e felicidade. Vem do latim laetitia. Que linda. Letícia. É linda. Meu nome significa curada por Deus. Olha aqui, Rafa, que lindo. Então, maravilhoso. Você pega a origem do seu nome, é mó legal de saber. Meu filho, inclusive, um dia ele chegou para mim, ele teve que fazer um para casa na escola que tinha que descobrir qual era a origem do nome dele. E meu filho chama-se Pedro. Você sabe de onde vem Pedro? Pedro é muito legal porque Pedro tem várias línguas. E Pedro, cada língua tem o seu jeitinho de falar. Pierre numa, Pedro na outra. Então cada língua tem um jeito. E aí Pedro literalmente significa pedra. E aí meu filho perguntou qual era a origem do nome dele e eu falei assim, seu nome significa pedra. Ele tinha 5 anos. Aí ele falou assim, mas pedra? Tipo, pedra que eu pego no chão, assim, pedra? Aí eu falei assim, pedra, mas é muito mais do que pedra. Eu falei para ele que não é pedra, que na verdade é a pedra fundamental, aquela coisa sobre qual todas as outras vão subir em cima, que é o primeiro passo que a gente dá, aquele lugar que a gente começa, a pedra fundamental, que é o que vocês estão fazendo essa semana, pôr a pedra fundamental no caminho de vocês, aquele caminho que vai, aquela pedra que vai suportar todos os processos. Aí depois ele tinha 5 anos, ele virou para mim e falou assim, mas é pedra, né? Aí eu falei assim, não, é pedra, mas é muito mais. Olha que viagem isso. Quando você pega o nome, aí você bate o olho e fala, pô, marrom, mas
é muito mais do que isso, sabe? Quando você pega o caso, por exemplo, do nome que vocês têm, não é exatamente só isso. Tem muita coisa por trás do que a gente chama da etimologia do nome. Essa definição histórica é também conhecida como a definição pela etimologia. A gente sempre bate o olho, Pedro é pedra, mas não é pedra, sabe? É muito mais do que pedra. E eu quero conversar um cadinho com vocês disso. Meu nome foi escolhido por meu avô por causa da música do Roy Orbison. Meu Deus, eu sei! Meu Deus, eu sei! Ai, Rafa, eu também amo o nome, né? Eu também amo o nome Pedro. Que legal, eu conheço essa música, Lando. Eu não sei, eu não lembro se era a versão que eu conheci era do Roy Orbison, mas eu sei qual que é. Nesse contexto que a gente tem, a filosofia também é uma palavra que tem uma origem muito específica, que é a origem do grego, que são duas palavras, que é philo e sofia. Inclusive outro nome lindo, né? Philo é amigo ou amante. E sofia é sabedoria. Aí você olha e fala assim, Pedro, pedra, filosofia, o amigo, a sabedoria. Gosto de Pedro pro meu futuro. Ai, que lindo, Rafa. Essa ideia do amigo, amante, ou aquele que ama a sabedoria, é uma ideia famosa da filosofia. Mas o que significa isso de verdade? Vem comigo aqui. Primeira coisa que vocês têm que reparar é que no grego antigo não há diferença entre a palavra amigo ou amante. Quando a gente pensa em amante, a gente quase sempre está pensando no amor do ponto de vista sexual. E a parte realmente da vida. O amor do toque. Os gregos tinham um nome para esse tipo de amor, que é o amor erótico, o amor do corpo, do eros, é físico, é de pegar. Mas tem vários tipos de amor que não são físicos. E são tão amor quanto o amor físico que você tem pela sua parceira, pelo seu parceiro. Nesse caso, o amor filo é o amor que eu tenho pelo meu amigo. Pensa aí, me ajuda aí. Você tem alguma pessoa na sua vida que você diria que é seu amigo? Que você realmente gosta dessa pessoa a ponto de chamá-lo de amigo? O que é ser amigo? Tem um cara que ajuda a gente aqui, que é o Aristóteles. Como que você define uma pessoa que é sua amiga? O Aristóteles diz assim, e eu queria fazer essa pergunta para vocês. Quantas pessoas na sua vida, para saber se são seus amigos, tira sua família, pensa aí, quantas pessoas na sua vida a felicidade dele te torna uma pessoa feliz? Tem alguém assim na sua vida que o mero fato da pessoa estar alegre, você também fica? Essas pessoas são suas amigas. O problema é que não adianta isso. As pessoas têm que ser suas iguais. Você acha que você é melhor que seus amigos? De verdade, tá? Examina o seu coração. Você acha que você é melhor? Você acha que você é pior do que eles? Então não tem amizade, não. A amizade é só entre iguais. Existem formas de amor. Por exemplo, a forma que eu tenho de amar meu filho não é uma relação entre iguais, é uma relação entre diferentes. Por exemplo, se meu filho está querendo, hoje está com 8, quase 9 anos, você pega um garfo e tentar enfiar numa tomada, eu vou falar, Pedro, não pode. De jeito nenhum, Pedro, não faça isso. Eu posso proibir de fazer alguma coisa, porque ele não é meu igual, então eu posso dizer coisas a ele, eu posso proibir ele de fazer coisas. Mas se eu tenho um amigo e um amigo quer enfiar um garfo na tomada, eu viro para ele e falo assim, cara, eu acho melhor você não fazer isso. Aí ele vai falar assim, mas eu quero fazer. Aí eu falo, então peraí que eu vou pegar o celular que eu vou gravar você fazendo. Mas, obviamente, eu não posso proibi-lo de fazer alguma coisa. Você já teve algum amigo que te proibiu de fazer alguma coisa? Não é seu amigo, cara. Amigo é só entre iguais. Esse é um ponto fundamental nessa ideia. Nesse contexto, como é que a gente pensa essa relação entre o amigo e o amante? Tem que ser alguém que é igual. Tem que ter igualdade envolvida. E filosofia precisa de igualdade. Tem que ter gente para conversar com você que você considera como igual. Mas mais do que isso, tem que ser uma relação de amizade ou de amor que não envolve posse. Nesse caso, amigo ou amante, mas não há posse. Essa parte talvez seja a parte mais difícil de encarar e normalmente a prova ama cobrar isso. O que é não há posse? Vem comigo aqui. Quando a gente estabelece a nossa relação com outra pessoa, a gente gosta muito de falar que a pessoa é minha. Minha esposa, minha namorada, meu marido, meu filho. Mas você sabe que as pessoas, elas não são, nesse sentido, suas. Porque quando é seu, é propriedade.
E a relação por propriedade é uma relação por meio de utilidade. Como assim? Se eu tenho você está aí anotando no seu caderno, no seu computador, no seu celular, o dia que as coisas não forem úteis mais para você, estragar, acabar, você joga fora. Não há o que fazer mais. Você não vai pensar em manter essas coisas. Se acabou o lápis, você joga fora, por meio de utilidade. O problema é que as relações humanas, se forem baseadas em utilidade, nós vamos ter um problema danado. Por exemplo, a minha mãe, ela durante muito tempo da minha vida passava a minha roupa, fazia meu almoço, pagava minhas contas. Desde que eu saí da casa dela, há muitos anos já, ela não faz nada disso mais. Minha mãe não tem nenhuma utilidade prática mais para mim. Ela não paga conta, ela não lava roupa, ela não faz nada para mim. Então, do ponto de vista prático, não há utilidade envolvida. Eu espero que isso nunca aconteça com nenhum de nós, mas é possível que aconteça no futuro de que a gente tenha que cuidar dessas pessoas, da minha mãe, por exemplo. Se um dia eu tiver que cuidar da minha mãe, e a relação não vai estar baseada mais na utilidade, afinal de contas eu estou cuidando dela, eu vou deixar de gostar da minha mãe porque eu tenho que cuidar dela? Algumas pessoas deixam. Porque basicamente a gente está muito numa ideia de que a gente está em relacionamento com as pessoas pela utilidade que elas nos trazem. Mas o fato é que se toda a nossa relação for por meio de utilidade, nós vamos ter uma relação completamente baseada no fato de que as pessoas nos servem. E pessoas não são feitas para servir a nada. Quando a gente pensa em relação de serventia, é objeto. E nesse sentido, quando eu estou falando de uma pessoa que eu amo, agora é um negócio difícil pra caramba, até pra mim também, quando a gente está num relacionamento, pra quem já está no relacionamento, pra quem vai entrar, pra quem já esteve, você sabe muito bem o que eu vou dizer. A gente gosta de achar que a pessoa é minha, né? É minha! Então é uma treta danada de pensar nisso, né? É meu. Eu quero que seja meu. Mas no final das contas, o que faz com que uma pessoa te ame não é o fato dela precisar estar com você. A minha esposa, por exemplo, tem um negócio mais doido que eu penso sempre quando a gente pensa em amor, que é quando você ama uma pessoa, é o fato de que a pessoa podia ir embora a qualquer momento. E às vezes até vai mesmo. Ela não tem nenhuma ligação com você, ela podia ir embora. Mas é o fato de que, ao amar essa pessoa, ela decide ficar com você, sendo que ela podia ter ido embora. Só que é difícil pensar nisso. Eu penso isso muito no meu filho. Eu penso que ele é meu filho. Mas ele não é meu nesse sentido. Mais cedo ou mais tarde, ele ainda está novo, mas mais cedo ou mais tarde ele vai caminhar e vai escolher os próprios caminhos dele. E eu, como pai, vou ter que aprender a entender que ele não é meu nesse sentido. Para quem está no relacionamento sabe que é uma treta pensar nisso. Propriedade privada. Se é meu, é meu. Eu sei, dá a sensação, eu sei. Não tem problema, isso é parte da gente. Imagina, a minha esposa é minha dona. Me ajuda aí, gente. A minha esposa é minha dona. Que é meu galho. Claro que é. Se ela estiver aqui, eu vou falar, claro que é. Mas, na verdade, como eu estou dizendo para vocês, ela não pode ser minha dona. Porque o relacionamento, o que faz uma pessoa ter a relação com a outra pessoa é o desejo que ela tem. Porque se ela está comigo por meio da utilidade, o dia que essa utilidade desaparece, também a relação desaparece. Eu não sei se já tiveram alguma relação por utilidade com outra pessoa, mas é muito cruel pensar que as pessoas estão com você por meio daquilo que ela te serve. Mulher é dona do marido, mas o marido não é dono da esposa. Genial. Vou falar isso com a esposa hoje. Se ela estiver perto... Não, pois é, claro, Cauã. Nesse contexto, meu povo, do amor, quando a gente lida com essa ideia, mas aí você fala, Bruno, o que isso tem a ver com a filosofia? Então tem tudo a ver. Porque, na verdade, a relação da filosofia é uma relação entre pessoas que são iguais, mas é muito mais do que isso, é uma relação onde não há posse da sabedoria. Aí você vira e fala, nó, que humilde! O filósofo, então, é uma pessoa que não tem posse da sabedoria? É exatamente o que eu estou dizendo. E não tem nada de humilde nisso. Primeiro, a filosofia só pode ser feita entre iguais. Se eu estou conversando com você e eu acho que você é doido varrido, se eu acho que você tem uma posição tão ridícula que eu não quero nem entrar na conversa, você não é meu igual, não tem conhecimento envolvido. Para fazer filosofia, nós temos que nos considerar iguais, capazes de nós dois pensarmos iguais. Mas eu tenho que reconhecer também que eu não tenho sabedoria. Mas, Bruno, isso é humildade? Não tem nada a ver. Isso é um fato do mundo. Quer ver? Eu vou fazer um negócio aqui com vocês que você sabe o que eu vou dizer agora, porque você é parte da gente. Tem um monte de gente na internet vendendo um monte de resposta para a vida. Ah, que a resposta para a vida é essa, que a resposta para a vida é aquela, e que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou te contar um negócio que você sabe disso que eu estou dizendo. Quando está você só,
sem ter que dar satisfação para ninguém. Igual agora, dentro da sua cabecinha aí. Quando você bate a cabeça no travesseiro, você sabe muito bem que esse monte de caminho que a gente acha que a gente tem certeza na vida, a gente não tem certeza coisa nenhuma. A gente está fazendo o melhor que a gente pode com aquilo que nos foi dado. Mas você tem certeza mesmo que os caminhos que você está trilhando são os caminhos certos? A gente não sabe não, cara. A gente está tentando. Quantas vezes você já deitou na cama e já pensou, putz, será que eu tenho que ir por aqui mesmo, bicho? Será que as pessoas que eu estou em relacionamento são essas mesmo que eu gosto mesmo? Será que esse curso que eu estou escolhendo, esse curso que eu escolhi é mesmo? Bruno, mas isso vai melhorar quando? Então, não vai melhorar nunca. Isso é parte da gente. Tem gente que vai simplesmente ignorar e fingir que tem todas as respostas. Não tem não, cara. Quando tá sozinho, a pessoa sabe muito bem que as respostas que a gente acha que tem na vida não são respostas definitivas. Você sabe um pouco disso, né? Tava dando indireto. Mas é um fato, gente. Eu acho que não tem nenhuma mistura nisso, né? É só não de você sabe, todo mundo aqui sabe aqui perfeitamente que na hora que você está escolhendo o que você está escolhendo agora, a gente está tentando fazer o melhor possível, mas saber mesmo. Sabe que quem falou essa primeira vez, deu essa primeira definição desse jeito aqui foi Pitágoras. O mesmo Pitágoras lá da matemática. O Pitágoras, no século V a.C., por isso é uma definição histórica. Ele dizia uma coisa aqui para quem... Mas isso é parte da gente, né? Que segue mentira, tem segurança e certeza. Noemi, eu vou te contar uma coisa. Pode conversar com qualquer pessoa em qualquer idade. Se a pessoa for sincera com você, ela vai te dizer exatamente a mesma coisa, que é a gente está tentando melhor, mas saber exatamente o que vai acontecer... Você acha que eu tinha qualquer noção quando eu entrei para trabalhar com filosofia que a minha vida ia se transformar no que ela se transformou? Tem não, cara. A gente está tentando fazer o melhor, mas certeza. É igual quando eu fui ter filho. Eu tinha uma expectativa, mas quando veio é outra coisa, cara. A gente espera muita coisa do mundo, mas não dá. Sabe que o Pitágoras dizia uma coisa que é muito bonita, que ele dizia assim, para quem é cristão, vai cair certinho. Mas, na verdade, o Pitágoras acreditava em vários deuses, né? Então, é uma ideia muito diferente da nossa, mas no final das contas é a mesma coisa. Ele dizia o seguinte, nós humanos, nós buscamos estar próximos do conhecimento, porque sabedoria mesmo é só para os deuses. Ou se você for cristão, saber mesmo os caminhos da sua vida está reservado só para Deus. Você faz o melhor aí que você pode. Saber mesmo para onde a gente vai, a gente não sabe. Isso é parte da gente, cara. E, de novo, como eu estou te dizendo para você, isso não vai melhorar, tá? Isso não vai ser um negócio que daqui a um tempo você vai falar, agora sim, agora encontrei meu caminho, não tenho qualquer dúvida mais. Não vai acontecer isso. No meio lá do processo daqui vai ter dúvida, no ano que vem na universidade vai ter dúvida, em todos os anos vai ter dúvida, porque é parte da nossa condição humana. Por isso, nós somos filósofos, nós somos amantes da sabedoria, mas sábios, sabe, dá um pouco demais pra gente, né? Não posso parar para pensar. É isso que acontece, Maria Eduarda. Quando a gente diz isso, eu posso apostar um dos últimos fios de cabelo que ainda me resta, que você está pensando agora, né? Não tem jeito, não. Se eu pensar muito, eu choro. Eu sei, todo mundo chora. Parte de chorar. Chorar é legal. Na verdade, eu choro. Eu sou a pessoa que chora com propaganda de margarina. Mas eu não gosto muito de chorar, não, porque eu fico com dor de cabeça. Mas o fato é que é parte da gente. Tem muito o que fazer, não? A saudade que eu estava... gente, é parte dessa condição, então. A filosofia, então, é uma espécie de proximidade com a sabedoria, mas não é sabedoria mesmo. Então, como é que a gente define isso? A filosofia está próxima da sabedoria. Mas ela não tem sabedoria, ela mesma. Por isso que a gente fala, Bruno, mas eu acho legal quando alguém me diz isso, né? Eu sempre falo isso na primeira aula e tem muito a ver com o que eu comecei a aula falando pra gente amarrar isso tudo aqui junto. Comecei a aula falando dessa imagem da filosofia, da viagem e tudo mais. Eu acho legal quando a pessoa me diz isso, porque no final das contas, eu quero conhecer alguém que não pensa e não questiona os seus próprios caminhos. Tem um monte de gente vendendo na internet que tem um monte de solução para a vida. Não tem.
Isso não é real, nunca foi. A gente está procurando o nosso caminho e é por isso que a gente tem que buscar a sabedoria. Essa é a primeira definição, tá? Há uma segunda forma de definição, essa é muito mais direta, que é a ideia do que a gente chama de uma definição existencial. Talvez essa seja a mais fundamental de todas. Tá vendo essa questão que eu acabei de dar para vocês? Qual é o caminho que nós estamos escolhendo? Cada um aqui na sala vai escolher as respostas de acordo com as suas ferramentas. Algumas pessoas aqui vão buscar as respostas da pergunta do qual é o meu caminho na religião. Outros aqui vão buscar isso na ciência, na psicologia. Outros vão buscar isso na religião, na psicologia, na arte, na literatura, no cinema, no videogame. Não sei onde você vai procurar isso. Essas questões não são questões da filosofia, essas são questões humanas. O jeito que você vai resolver isso é com você, beleza? Cada um escolhe os seus caminhos. Tem gente aqui que vai, para resolver esses problemas, para acalmar o coração, vai acalmar de um jeito diferente. Mas isso é parte da gente, é parte da condição existencial. O fato da gente estar vivo faz com que a gente pense nessas questões, e essas questões são as questões que, se você resolver pensar nelas, são as que te transformam. Não tem como viver uma vida depois de pensar sobre ela. Não é uma coisa que você para assim e fala, agora eu estou pensando na minha vida e eu nunca mais vou refletir sobre ela. Tá, você pode continuar vivendo, mas uma vez que você pensa, não tem como viver do mesmo jeito mais. Você sabe disso. Não tem como tocar a bola para frente simplesmente do mesmo jeito se você refletiu na sua vida e pensou, cara, eu acho que esse caminho que eu estou trilhando não é. Mas é difícil de fazer isso. Tem que ter coragem, tem que ter vontade, tem que ter sabedoria. Mas é difícil de fazer. Essa definição existencial diz que a filosofia é parte... A filosofia é parte da condição humana. Viver é pensar nisso. Há uma quantidade enorme de pensadores que faz isso, tá? A gente vai ver ao longo da história vários pensadores que vão se dedicar. A gente está falando de Sócrates, por exemplo, igual eu falei antes. Eu estou falando de Aristóteles, mas eu estou falando lá na frente dos existencialistas. São os caras que vão olhar para a nossa realidade e falar assim, olha, isso que a gente está sentindo agora, essa sensação da busca pela existência, pelo sentido do que eu faço, é parte da condição humana. E aí a gente pensa, puxa, é muito doloroso. É muito doloroso. Mas, ao mesmo tempo, não tem nada mais incrível na vida do que você olhar para o seu caminho e dizer assim, cara, eu não sei todas as respostas, mas esse é o melhor caminho que eu posso fazer. E isso é o que faz com que traz alegria para a sua vida, porque é o que te dá o objetivo, é o que te faz fazer estar aqui. Você sabe o que eu costumo dizer quando eu dou essa primeira aula? Que nenhum de vocês aqui está procurando um curso. Que isso? Eu não estou assim, tá não. A gente não está procurando um curso aqui. O que você está procurando é um sentido para o que você está fazendo. E aí vale todo tipo de esforço, cara. Vale a pena acordar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã na quinta-feira para buscar esse sentido. Porque isso é parte da gente, não tem como a gente viver uma vida sem isso. Mas, nesse sentido, é uma busca profundamente existencial. Não é uma busca de curso, é uma busca de você mesmo, que é o que eu estou fazendo hoje e é o que você está fazendo hoje. Você não está aqui para buscar o curso, você está aqui para buscar você mesmo. Como você vai buscar? Eu não sei. Mas é isso que a gente está fazendo. E a filosofia, num certo sentido, é essa tentativa. Meus queridos, olha, obrigado demais por ter conversado com vocês hoje. Foi um prazer poder ter conhecido muitos de vocês hoje, reencontrado tantos outros. É um prazer ser muito grande estar com vocês, podendo falar desses assuntos, vocês me ouvindo aqui juntinhos. A gente se encontra novamente semana que vem, pós-carnaval, juntíssimos aqui para continuar a nossa reflexão. A gente começa logo nos Filósofos Antigos. É isso então. Tchau.